Isso, né? Você observa, Rita, que isso está acontecendo, isso tem aumentado, isso é algo modal, é da moda, daqui a pouco passa. Como que você tem visto isso? Ou é a lei do menor esforço, ou não, enfim. Olha, às vezes procurar uma universidade onde você não tenha o processo seletivo, como aqui no Brasil a gente conhece como vestibular, Sim. Lá fora, ela pode ter vantagens, mas assim, há que se ter cuidado com depois a sua validação do diploma, dependendo da categoria do profissional, não é automático esse reconhecimento, mas o que a gente pode falar que não é moda é a questão da procura por intercâmbios. Sim. Uma experiência no exterior hoje, num mundo que, desculpa o chavão, mas é mais pura verdade, é um mundo globalizado, isso dá todo um traquejo, sim, e isso faz com que a pessoa aumente o seu grau de empregabilidade, valorize o seu diploma. Uma experiência internacional é hoje o desejo de quase todos os jovens. Antes, esse fenômeno ele era mais feito a estudar idiomas no exterior. Sim, sim. De uns tempos para cá, essa tendência mudou e passou a ser a procura por ter experiência profissional no exterior. E na esteira desse fenômeno vieram essas universidades que não exigem um processo seletivo ou mesmo são gratuitas. Algumas delas buscam bons cérebros, porque o conhecimento é hoje uma das principais commodities do mundo contemporâneo. Agora, a pessoa que opta por deixar de fazer, por exemplo, o curso superior no Brasil para procurar outros países, especialmente a gente observa isso em cursos que são de difícil, é difícil passar no vestibular no Brasil. Por exemplo, medicina. Sim. Você vai fazer medicina, por exemplo, em alguns lugares aqui, nossos vizinhos. Nem Tem sempre, muitos, né? Pois é, nem sempre você vai ter a facilidade para validar esses diplomas. Mas, assim, com relação a isso, o que a gente pode dizer é que estudar no exterior não é mais moda, é uma exigência. Hoje, para você ter ideia, nós temos no Brasil apenas 4% de pessoas que são capazes de falar inglês. Inglês é a língua franca da globalização. Existem alguns países onde as crianças já são alfabetizadas nesse idioma, mesmo não sendo o seu idioma nativo. Sim. Porque é uma vantagem competitiva você dominar alguns idiomas. O inglês praticamente virou obrigação. Nenhuma empresa global hoje, ou mesmo empresas brasileiras de ponta, todas vão exigir algum grau, em algum momento da sua carreira profissional. Profissionais de todas as áreas estão sendo instados assim a falar inglês. E aí, um outro idioma depois do inglês é desejável. Por isso, o intercâmbio surge como essa oportunidade. A imersão te dá mais facilmente a aquisição de uma outra língua. Sim. Mas também tem o intercâmbio acadêmico. Então, as pessoas elas podem hoje, através das suas universidades, só para citar as universidades mineiras da rede Uniminas, que são todas as universidades públicas do Estado, mais as federais, né, públicas, sim, as estaduais, o Cefet e a PUC Minas, que é a única das universidades privadas dessa rede. Todos nós temos programas de intercâmbio no exterior, para mandar os nossos alunos. Então, não é mais um modismo estudar no exterior. Sim, sim. E você pode participar aqui do nosso bate-papo, 319-8402-9756. Manda por escrito. Aqui a gente está falando sobre as pessoas que estão agora indo, devido à faculdade gratuita, vestibular, indo estudar, fazer o curso superior fora do Brasil. E a gente vai falar aqui sobre os prós e os contras. Vamos falar um pouquinho sobre os prós. Um deles é internacionalização do currículo. Isso. Significa que você vai adquirir alguns conteúdos que não necessariamente você tem aqui. Ou sim, você vai ser exposto, dependendo do lugar onde... Isso tem que ficar muito claro. Nem tudo que é lá de fora é melhor do que o nosso. Então, a escolha por onde você vai estudar, quer dizer, eu fiz faculdade no exterior. Mas em que exterior? Porque o Brasil tem ilhas de excelência. Nós temos uma educação que é uma tragédia, sim, na base, e isso acaba se refletindo em algum momento na universidade, mas nós temos ilhas de excelência, temos universidades fazendo coisas de ponta. Então, não vale a pena você ir fazer qualquer coisa no exterior. Tá? Entendi. Então, esse é o primeiro contra. Você tem que ter cuidado na escolha desse lugar. Tem um outro também, que é a aquisição de traquejo com culturas diferentes, muito valorizado por empresas. A gente está falando dos prós. Isso. Então, esse é um pró gigantesco. Ou seja, como é que eu consigo circular num mundo que é cada vez mais globalizado, mas isso não quer dizer que é um mundo homogeneizado. Pelo contrário, nós estamos enfrentando, principalmente em questões de geopolítica, momentos de extrema complexidade. Você ter um jovem ou um jovem profissional que saiba circular por um ambiente complexo
que já teve exposto a diversas culturas, essa aquisição desse traquejo internacional é muito, muito útil para qualquer profissão. E as empresas globais valorizam profundamente essa capacidade de lidar com diferenças. Tem um outro pró, que é crescimento pessoal e profissional. Porque, na verdade, o diferente, ele faz a gente crescer, né? Faz. Normalmente, lidar com aquilo que é igual, isso não te tira da sua zona de conforto. Às vezes é mais gostoso, mas não te traz esse crescimento, né? Você foi exatamente ao ponto. É uma tendência do ser humano ficar melhor naquilo que ele conhece. Sim. Isso é natural, isso é esperado. Agora, quando você se expõe exatamente à diferença que a gente falou anteriormente e vai viver você imagina, já é diferente a gente lidar dentro do nosso próprio país, dentro da nossa família. Sim. Se você vai para uma outra cultura, onde a pessoa cresceu com valores diferentes, religião diferente, comida diferente, todo esse tipo de coisas que não fizeram parte da sua tenra idade, isso vai te desafiar. E quando você se expõe a esse tipo de diferença, você acaba desenvolvendo, espera-se, né, pelo menos nas situações normais, que você desenvolva a capacidade de lidar com isso. Então, sair da zona de conforto hoje, como você mesmo lembrou, algo que te faz crescer como pessoa, sim, isso é fato. Outro fator favorável aí nessa questão aí é aquisição, aprimoramento de outro idioma que você comentou. Isso dá um up, né? Dá. É claro que isso não invalida você estudar um outro idioma estando no seu país. Então, por exemplo, você vai fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de francês aqui no Brasil. Mas o crescimento vertiginoso que te dá ter essa experiência in loco, num país onde que esse idioma é o idioma nativo, isso te economiza anos e anos de aprendizado. É melhor você ir com a base? Claro que é. Aliás, quanto mais cedo um ser humano é exposto a um outro idioma, mais facilmente ele aprende. Mas todo mundo pode aprender em algum momento da vida. Dizer que a gente não pode é mentira. Claro que as janelas de aprendizado, elas vão ficando mais estreitas à medida que a gente envelhece. Mas é até uma coisa interessante, porque a procura por pessoas que passaram dos 40, 50 anos por aprender outro idioma, ela aumentou significativamente. Olha que interessante. E um outro pró aí, com relação a estudar fora, fazer faculdade fora, é desenvolvimento de competências como inteligência cultural. Essa capacidade não é só de entender os estereótipos, porque muitas vezes quando a gente vai para um país, a gente busca se informar, né? Como que é na China? O chinês come isso, o chinês é assim, o chinês é assado, ou indiano. Ou alguém quando vem para o Brasil, o brasileiro é um povo muito alegre, muito hospitaleiro, muito isso, muito aquilo. Não é necessariamente verdade, porque a gente está lidando com os estereótipos que se construiu a respeito de um povo. Por exemplo, ninguém pode dizer que o brasileiro é tão pacífico assim num país que mata 60 mil pessoas. Mas, por outro lado, se você convive com a média do povo brasileiro, como você e eu, você vai ver que nós somos realmente, de fato, pessoas acolhedoras, pessoas que estendem a mão. Nós somos alegres, nós somos beijoqueiros, abraçadores. Em outro lugar, isso não vai ser verdade. Mas mesmo que a gente aprenda só a respeito do estereótipo, nada é equivalente a você desenvolver a competência, essa competência de inteligência, que quer dizer o seguinte: ter a capacidade de fato, se colocar no lugar do outro e entender aquela diversidade que está ali e não fazer um pré-julgamento ou que isso não vire um empecilho para a convivência, que é uma das coisas mais em falta no mundo. Se você viu os noticiários de ontem e de hoje, nós estamos vendo que está para eclodir um outro conflito muito sério no Oriente Médio. Quer dizer, suponhamos que você tenha que ir para lá, a trabalho ou a passeio, você imagina que você só conhece aquilo que você viu na televisão. É um povo que briga muito. É uma pessoa como você e como eu, que ama a sua família, que levanta todo dia para trabalhar, que tem seu conjunto de valores. Então, essa inteligência é conseguir se colocar no lugar do outro para, de fato, entender aquilo que ele está vivenciando. Você comentou algumas coisas que são contra, né, essa questão aí de estudar. Vamos só pontuar aqui para deixar bem claro que nem sempre o que é do exterior é melhor do que o do próprio país, que as pessoas elas têm dificuldade, né? Tudo que é, na verdade, tudo aquilo que é do outro é melhor do que o nosso, né? A grama do vizinho costuma ser mais verde, principalmente a grama do vizinho rico do primeiro mundo, né? E nem sempre. Não, nem sempre. Né, é uma falácia, é uma grande mentira muitas vezes, né? Você pegar isso como um valor
uma verdade absoluta. Exato. Né, na sua vida. Outra coisa é dificuldade de validar alguns tipos de títulos adquiridos ou conteúdos cursados. Isso pode ser muito bem observado anteriormente. Pode. O cuidado que você tem que ter, se você vai, através da sua universidade, por exemplo, fazer o que a gente chama de sanduíche, ficar 6 meses ou 1 ano, ou fazer uma pós-graduação estrito sensu, isso já está isso é menos arriscado, porque a sua universidade, ela fez parcerias que têm um grau de seriedade que depois ela vai poder aproveitar aquilo que você fez lá. Mas para quem vai avulsamente, por assim dizer, você vai contratar uma agência para te colocar numa universidade. Ou você descobriu na internet, eu quero ir para tal lugar. Eu tenho um parente que mora nessa cidade nos Estados Unidos, eu vou ficar lá na casa dele, vai ser mais fácil para mim. Às vezes você pegou um college de interior, de cidade pequena, que não necessariamente vai acrescentar nada na sua vida profissional. Por um custo muito maior, você vai fazer um investimento muito maior, você poderia fazer isso aqui no Brasil. Agora, a maneira que você tem de saber se aquele conteúdo vai ser validado é olhar antes e trazer para a sua universidade, se for o caso, né, de alguém que está na universidade, e falar assim, olha, eu vou fazer tais disciplinas em tal lugar. Quando eu voltar, esses créditos serão aprovados, porque até em alguns países, até a forma de avaliar o aluno é diferente da nossa, não é de 0 a 100, é conceito A, B e C, não é por 60 horas aulas, uma disciplina comum, às vezes são 20 horas só de falação do professor, mas muito trabalho, e então tem alguns parâmetros, por exemplo, o ECTS é um parâmetro para você poder validar essas notas ou não. Então, tudo isso tem que ser olhado antes. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.